Fala galera, sejam bem-vindos. Estou aqui trazendo mais um vídeo aqui da série dos decks de Commander 2021. Eu já fiz uns vídeos, né, uma lista de vídeos, analisando todas as cartas novas de cada deck. Então vou deixar aqui um card para o nosso primeiro deck, o deck do Lottie Hold. E hoje a gente vai comentar um pouquinho mais sobre o deck e upgrades para a gente fazer aí, né? Então, só para lembrar aqui, eu vou tirar 10 cartas e vou sugerir 10 cartas, mas não necessariamente é para você tirar essas 10 cartas e substituir pelas 10 cartas que eu estou falando, tá? As 10, eu só quero mais ou menos listar aqui quais seriam as 10 cartas que eu menos gosto do deck e listar 10 cartas que eu acho legais, né? Que combinam com o deck, que tem sinergia, mas que não necessariamente você precisa botar elas. Eu estou mais colocando aqui para você conhecer estratégias e focos que você pode dar ao seu deck, né? Então, depende muito do meta, por exemplo. Talvez em algum meta você precise botar mais removal, em algum outro meta você precise botar rating de cemitério. Então, depende muito, varia muito aí de cada pessoa, né? De cada estilo de jogo também e tudo mais. Então, aqui é mais uma ideia de como você pode seguir com o deck, beleza? Então vamos lá, o nosso deck Duas Gear aqui. O deck tem 38 terrenos, eu achei uma quantidade bem boa, bem razoável. Esse ano, particularmente, eu achei uma construção um pouco melhor do que os anos anteriores. Os decks estão mais direcionados, vamos dizer assim, estão mais coesos, né? E 38 é uma quantidade boa de terrenos. Tem um ou outro que tem uma quantidade um pouquinho maior, mas já melhorou bastante. Nos anos anteriores, geralmente sempre vinha 40 terrenos, que eu acho uma quantidade bem alta. Talvez um pouquinho menos do que 38 seja bom, mas 38 eu achei uma quantidade bem razoável. A gente tem mais 12 ramps, tá? E eu contei com o Monologue, a carta nova aí. E eu só estou deixando aqui a observação de algumas cartas porque elas são situacionais, tá? Então, o Monólogo, por exemplo, não depende de você, né, para você ter aquela mana. Então, seria 11 ramps mais ou menos e um situacional. Então, é nessa pegada aí que eu estou dizendo, mais ou menos. Tem 9 cartas de draw, incluindo Pedra da Mente. Então, mais uma vez, essa não é situacional, mas você percebe que não é realmente uma carta para compra, né? Ele é mais um ramp, que também está dentro dos ramps, mas ao mesmo tempo, no late game, se você precisar de um draw e tiver com muito terreno, já muita mana, você sacrifica ele aí para comprar uma carta, tá? A gente tem também 8 removals, então, dentre eles Alibu, que é o comandante novo aí também, o secundário, né? Do deck. E nesse caso aí ia ser situacional, você depende de ter muitos artefatos e que eles estejam virados, né? Ou que você consiga virar pelo menos. A gente tem 3 remoções de artefato e encantamento. Talvez seja pouca, né? Mas as quantidades estão bem razoáveis, né? E dentro dos removals eu incluí o Hellkite quando eu estava contando, né? Que também é situacional, ele não tem ímpeto e tal, então geralmente vão remover ele, né? Por ser uma carta forte. Então fica complicado aí, às vezes você não vai conseguir realmente remover os artefatos e encantamentos. No caso do Hellkite, só com os artefatos, né? Então talvez pudesse ter um pouquinho mais uma boa quantidade. E board wipe a gente tem 4. Então essas são as categorias que eu gosto de listar geralmente, uma base quando eu estou construindo o deck, né? Eu começo daí. E no board wipe eu incluí o Hellkite também, que é situacional, né? Além de você precisar pagar a mana, você precisa bater com ele e tudo mais. Beleza? Claro que nesses board wipe também tá incluso o wipe de artefato e encantamento, tá? Que se eu me lembro só tem um que você escolhe, ou destrói todos os artefatos, encantamentos ou todas as criaturas. Não lembro exatamente. Mas beleza, uma quantidade bem boa, achei bem razoável aí, a construção do deck tá bem legal. Beleza? Então agora vamos lá para as nossas mudanças, né? Agora vamos começar. Antes disso eu vou só falar de uma sinergia legal que eu, assim como diversas outras que tem no deck, né? Coloquei aqui mais a título de exemplificação. Existem várias dessas sinergias pelo deck.
E aqui eu separei o Solen Simulacrum, que é uma carta que eu gosto bastante. Vários dos decks de Commander que eu faço, eu coloco essa carta, né? Uma carta muito legal. Joga em todas as cores, né? E ela é legal no Osgir porque com 4 manas você vai colocar 2 corpos aí, 2/2. Mas além disso você pega 2 terrenos e coloca em campo virado, que já é bem bom, né? Principalmente um deck que não tem verde. E além de tudo, quando morrer você ainda vai dar 2 draws, né? Um de cada ficha que o Osgir cria. Então a carta completa foi só para exemplificar mesmo as sinergias que dá para fazer aqui com o nosso comandante. Beleza? Então agora vamos sim para as mudanças. E no final vou colocar algumas cartas bônus aí, tá? Algumas adições a mais aí que você pode seguir. Só lembrando aqui, eu vou deixar a lista aqui na descrição do vídeo. E além disso, eu tentei separar, misturar aí entre cartas budget e cartas não tão budget. A gente tem algumas cartas bem caras. Eu tentei evitar, né? Porque não faz muito sentido, na minha opinião. Mas aqui eu coloquei algumas só para vocês perceberem que existem, se vocês quiserem ir atrás, né? Então a primeira carta que eu tirei do deck foi Key to the City. Eu acho essa carta lenta para draw, né? Como draw, eu não acho que ele é muito efetivo. Eu acho que ele combina mais em decks que queiram deixar criaturas imbloqueáveis, né? Então, realmente o que deixa essa carta boa é a primeira habilidade dela. E nesse deck especificamente eu acho que a gente não precisa muito disso. O fato de descartar uma carta pode ser bem interessante por causa do Osgir, né? Copiar. Mas no geral eu prefiro usar o Osgir sem jogar muita coisa pro cemitério, né? Principalmente se for da nossa mão. Tudo bem se for do deck e tal, mas eu geralmente prefiro usar aquela carta, né? Realmente castar. E aí sim, quando ela for destruída naturalmente pelos oponentes, você jogar de novo, porque dessa forma a gente tem card advantage, né? A gente aproveita melhor as cartas. Na minha opinião, né? Claro que é uma carta que pode ser deixada aí. Pelos meus testes, eu não gosto muito dessa carta. Geralmente eu prefiro ela em decks onde eu realmente preciso bater com a criatura e tal. Decks mais nessa pegada aí, beleza? A segunda carta que eu tirei aqui foi o Steel Overseer. Não me entendam mal, calma. Essa carta eu acho muito boa, adoro essa carta. Eu só tirei porque eu acho que ela não combina muito no deck do jeito que ele veio. Ele veio mais numa pegada mid-range, que é como geralmente a Wizards faz os decks de Commander. E eu acho que o Steel Overseer é mais para decks agros, né? Então ele combina bem com o Alibu, por exemplo, que é o segundo comandante, né? Que eu tinha falado mais atrás. E em decks agros e artefatos, essa carta é muito boa. Ou até deck de marcadores também, tudo mais. Ele combina com vários tipos de deck. Eu só acho que para esse deck aqui a gente não precisa muito desse efeito. Mesmo copiando com o Osgir, não sei se realmente precisa. Eu prefiro ele em decks que colocam muitas fichas de Topter e tudo mais. Decks de Sahili e tudo mais. Aqui a terceira cartinha que eu tirei foi esse carinha aí. Eu acho ele pouco eficiente, né? 3 mana, 3/2. É um corpo muito... não muito espetacular, né? Nada demais. Acho até bem fraco pro Commander. E o efeito dele é interessante com o Osgir, porque vai trigar 2 vezes, né? Quando as cópias entrarem em campo. Mas ainda assim, não sei se é o tipo de carta que eu quero ter no deck. Eu acho um pouco lenta. Depende de outras cartas para ela ter uma função, né, no deck. Então, pode ser interessante se você aproveita com o Osgir e descarte. E aí é mais card advantage, né? Porque você vai comprar. Triga 2 vezes com a segunda habilidade do Osgir e tal. Mas não sei se é esse tipo de carta que eu quero. Quero testar mais na prática para ver se realmente essa carta fica ou sai. A outra carta que eu tirei foi a Laelia. Uma carta muito legal, adorei essa carta. Mas eu acho que não combina muito nesse deck. O deck não tem pegada de marcador, não tem pegada de exílio. Eu acho que eles colocaram pela questão do draw, né? Como se fosse um draw. E é uma carta nova, né? Que eles criaram, eles geralmente fazem isso. Cartas para jogar em outros decks que não os 5 que eles criam dos Commanders do ano, né? Então
é mais para pessoas mais antigas do Magic que tem interesse, quer colocar em um deck delas, ou montar um deck baseado nessa Community aí. Então eu acho que ela tem pouco sinergia com o deck, por isso que eu tirei. Outra carta que eu tirei também foi a outra criatura lendária. Essa é um pouco melhor, eu acho essa carta interessante, mas ele se encaixa um pouco na estratégia do Steel Overseer, na minha opinião. É um deck mais, vamos dizer assim, agro, né? Onde você precisa segurar um pouco suas criaturas em campo, né? Então, essa primeira habilidade dele faz com que você proteja um pouco suas criaturas. E o draw é muito pequeno para ser usado num deck mid-range, na minha opinião, tá? Então, é por isso que eu escolhi essas cartas aí para tirar. Então, vocês percebem que tem muita carta boa aqui, né, que eu coloquei, mas porque realmente o deck, na minha opinião, tá bem bom, bem redondinho. E essas foram as que eu achei menos cinéticas, mas ainda são muito boas e quase todas aqui podem até ficar no deck. Não precisa necessariamente substituir. Mais uma carta que eu tirei. Essa sim eu acho bem inferior às outras que eu mostrei até agora. Ela praticamente 3 manas cria um 3/3. A habilidade de dar +1/+0 é basicamente irrelevante. Seu comandante já faz isso bem mais eficiente, né? Ele já dá +2/+0 por uma mana a menos. Além disso, tem sinergia com ele mesmo, né? Que você vai poder fazer as fichas aí do cemitério e tudo mais. Então, eu acho essa carta muito pouco eficiente, né? A terceira habilidade dela é interessante, mas ainda assim você paga mana. E deixar uma criatura só que não pode bloquear. Se pelo menos deixasse uma criatura sua imbloqueável, seria bem superior. E por isso eu não gosto muito dela no geral para Commander. Mais uma carta que eu tirei, a Dalcia Reshaper, né? Essa aqui eu tirei mais pelo fato de ser uma situação aleatória, tá? Essa carta é boa, eu gostei dela, achei interessante. É mais pela questão de ser aleatória mesmo. Eu até gosto dessa coisa mais aleatória, desse caos aí no Magic, mas tem gente que não gosta, eu botei aqui mais por causa desse motivo aí, né? E o ideal é que tenha muitas cartas de artefato, então talvez até aumentar um pouco o número de artefatos para colocar ela fique mais interessante, se você quiser deixá-la, né? Mas eu separei aqui. Mais uma cartinha que eu tirei aqui, essa eu achei bem fraca, para falar a verdade, eu quero ver como ela se comporta na prática, né? Eu comentei sobre isso no vídeo que eu deixei aqui no card, então vocês podem conferir aí. Eu detalho um pouco mais, falo um pouco mais da minha opinião, mas eu acho que o drawback dela é alto, é feitiço e tudo mais, então eu não gostei muito dessa carta, por isso eu separei aqui para tirar. E mais um aqui que eu tirei, essa criatura, né? Eu não gosto dele aqui porque ele custa muito alto, 6 mana para fazer esse efeito. Para esses efeitos eu acho um pouco alto, né? Mesmo com o Molten Cycling. E outra coisa que eu até comentei mais também no vídeo detalhado, que você não controla tanto assim sacrifícios, né? Eu sei que o comandante tem, mas não é bem o foco do deck. Então se você tem formas de controlar esse sacrifício, de fazer ele morrer na hora que você quer, tudo bem, ele melhora bastante, né? Você vai fazer isso quando for melhor para você e pior para os adversários. Mas no geral, nesse tipo de deck aqui eu não gosto. Ele dá mais vantagem para outros oponentes, principalmente se os oponentes tiverem removal, né? E por isso eu separei, além do custo ser alto. Então, o Osgir traz cópias, né? Cria cópias de coisas que estão no cemitério. Mas além de mais, claro que você tem que pagar o custo também exatamente igual. Então, 6 mana eu acho um pouquinho pesado para ele. Nem ímpeto tem também e tudo mais. Então, coloquei aqui. Aqui mais uma carta que eu tirei, o Bosch, também tem uma pegada parecida com a carta passada. O problema é basicamente o custo, tá? Eu gosto do Bosch em decks como Darete, por exemplo, que você burla a forma dele voltar para o campo, que você não necessariamente precisa pagar as 8 manas, mas aqui é uma situação um pouco mais complicada, você não tem acesso ao verde, você não rampa tantos terrenos assim, tanta mana assim. O efeito dele é forte, né? Mas 4 manas também realmente é bastante coisa. Pode não parecer, mas eu tenho um deck do Darete
e de vez em quando fica complicado até de pagar as 4 manas para fazer o efeito, sendo que eu quero jogar mais coisas, né, usar outras habilidades e tudo mais. Então nesse deck aqui eu acho que combina ainda menos, fora que não adianta muito você copiar com Osgir, porque ele é uma criatura lendária, então quando entrar você vai ter que sacrificar uma das fichas aí. Então é uma carta que eu não acho muito interessante nesse deck, e eu tiraria com certeza desse deck. E agora começamos as cartas que vão entrar no deck, né? Lembrando que no final tem um bônus, então fica a gente até o final. E a gente começa com o Goblin Welder, uma carta antiga, clássica aqui do Magic. Carta muito, muito boa. Tem tudo a ver com o deck, né? Artefatos vão estar no seu cemitério. Você tem formas de fazer isso, tanto sacrificando quanto jogando e tal. E eu gosto desse carinho porque a gente vai trazer alguma coisa bem alta, que custa bem alto pro campo, tá? Então pode parecer um pouco contraditório eu ter tirado aquelas cartas de custo alto, né? Que eu falei custo alto e coloquei esse carinha aí. Mas às vezes você só precisa voltar um artefato custo 5, custo 6, são mais fáceis de jogar do que o Bosch, por exemplo. Então, numa situação normal onde você não teria esse Goblin, você consegue castar normalmente. Mas se você tem o Goblin, melhor ainda, ele vai voltar de graça, né? Praticamente. Então essa carta aí, na minha opinião, é uma carta incrível. E além disso, você não exila como faz o Osgir, né? Então, melhor ainda, se morrer de novo, for pro cemitério, você tem formas de fazer, inclusive com o Osgir você pode trazer cópias dos artefatos aí, beleza? Então, eu adoro essa carta. Praticamente qualquer deck de artefato que tem vermelho eu acho interessante colocar. Mais uma carta muito interessante, esse bem mais recente, né, de Modern Horizons. Eu gosto muito dessa carta, custo muito barato, tá? E você pega qualquer artefato do seu deck e bota no cemitério, que é exatamente isso que o Osgir quer. Então, pode ser custo 2, 3, como para interagir com a segunda habilidade dele, mas ele não restringe, então você pode trazer cartas de custo 4, 5, 6, até custo 7, e depois você paga com o Osgir e você faz as cópias com os guias. Então, eu acho que tem tudo a ver, você vai pegar aquilo que você precisa naquele momento, pode ser draw, pode ser ramp, pode ser um removal, pode ser uma bomba, então eu adoro essa carta. Também nessa pegada de decks que voltam coisas do cemitério, né? E o segundo efeito dele aí é um bônus, vai voltar muita carta, vai voltar coisas de rampar, tem muita coisa muito artefato de custo 3 ou menos no deck, né? Então, carta muito legal. Dá até pra voltar um terreno artefato aí, se tiver no cemitério, alguma coisa assim. Então, dá pra fazer muita coisa legal. Gosto bastante dessa carta. Mais uma carta aqui bem interessante. Eu não vejo muitos decks que dá pra usar essa cartinha aí, porque, na minha opinião, o comandante tem que ter interação com o cemitério. E além disso ele tem que exilar, né? Que é justamente o que o Osgir faz. Então, eu acho essa carta perfeita. Custo muito barato, em forma de instantânea. E você vai conseguir jogar de novo algo que você está precisando, algo bem importante para a mesa, né? Então, bem legal, eu adoro essa carta. Mais uma cartinha aqui que eu separei, né? Essa aqui foi mais para dar ideias para você. Então existem vários desses efeitos no Magic que você descartar e comprar. E geralmente você compra mais do que a quantidade que você descartou. E aqui é um dos exemplos, né? Existem outros aí, diversos no Magic. Coloquei mais aí a título de exemplificação. São legais esses efeitos, porque descartando você consegue jogar com o Osgir. Então é como se as cartas continuassem na mão e ao mesmo tempo você dá o draw aí, né? Coisa que o Boros não faz tão bem. Mas nesse deck é uma alternativa interessante, né? Mais uma carta que eu acho muito legal, adoro essa carta. Você vai sacrificar um artefato, então isso pode ser até bom para você trazer com Osgir. E você vai voltar um artefato do cemitério. Então pode ser um artefato de custo muito alto que você não queira pagar com Osgir, mas que vale a pena você tirar alguma coisa de custo baixo do seu campo, né, para trazer uma coisa alta. E depois você pode trazer com o Osgir aquele custo baixo, pagando
menos mana, né? Do que uma carta alta que você trouxe com a Trash for Treasure. Então eu gosto bastante dessa carta. Ela funciona mesmo sem o Asgir na mesa, né? Se alguém destruir alguma coisa sua, tiver no cemitério e tal, você consegue trazer alguma coisa aí mais pro late game. E uma carta que eu gosto bastante. Uma carta que eu acho muito interessante, aqui mais um pacote aqui, né, para dar ideias para vocês. Então, cartas de custo zero são muito interessantes com o Osgir, porque basicamente você só precisa virar o Osgir para fazer o efeito. Então, a Mishra Bubble é um exemplo aí que é bem interessante. Praticamente o Osgir vira e você compra 2 cartas. Então, é muito, muito legal. Eu gosto bastante desse tipo de efeito. E eu acho que combina muito bem cartas, artefatos de custo zero no deck do Osgir, né? Mais um aqui, artefato de custo zero também. Esse é bem interessante. Gera mana, né? Como se fosse um tesouro aí. Então seria mais ou menos quando ele está no cemitério, o Osgir vira e gera 2 tesouros aí. Então uma interação bem legal. Eu gosto bastante desse tipo de efeito. Mais uma cartinha aqui, Trading Post. Uma carta muito interessante pela sua versatilidade, né? Tem diversas coisas que você quer fazer. Você quer descartar para voltar com as Gear. Às vezes você quer voltar um artefato do seu cemitério para sua mão, para você jogar de novo. Às vezes você só quer comprar uma carta, né? Tem um artefato que não serve para muita coisa, e aí você sacrifica para comprar uma carta. E além disso também tem a opção de você criar uma ficha aí numa emergência, né? E bloquear alguma criatura dos oponentes que não tem evasão nem nada do tipo, né? Então, carta muito completa. Eu gosto bastante desse tipo de carta no deck, né? Trazer versatilidade. Mais uma carta muito interessante aqui, Gilded Lotus. Eu não sou muito fã dela em diversos decks que não voltam coisas do cemitério ou que não protegem suas coisas, porque ela é um alvo fácil, né? Muitas vezes quando você baixa isso, todo mundo vai querer destruir. Gerar 3 manas de qualquer cor é um efeito muito forte. Vai ser um alvo fácil pelos seus oponentes. A vantagem do Osgir é que, além de tudo, você pode pagar 5 quando estiver no cemitério, né? Caso seja destruído. E provavelmente vai. Você paga 5, volta ela e você já tem acesso a 6 mana. Então você paga 5 por 6. Além disso, é uma carta excelente mesmo sem o efeito do Osgir. O problema dela, na minha opinião, é só quando você não tem formas de trazer para o campo, né? Com o Osgir eu acho que combina perfeitamente, né? E 2 dessas em campo, melhor ainda. Mais uma cartinha que eu coloquei aqui, tá bem carinha, né? Mas eu tinha que trazer aqui para mostrar a vocês, porque essa carta combina muito, muito bem com o deck. Você criar fichas extras e com as Osgir todas as suas fichas vão virar o dobro, né? Então, em vez de 2 fichas, você vai colocar 4 com as Osgir. Então, imagine tudo que eu trouxe aqui. A Michel's Bubble, em vez de comprar 2, você vai comprar 4 cartas só virando Osgir. Um efeito absurdo e forte. A Lotus, né, que eu trouxe aqui também, que você vai conseguir gerar mana. Então, virando Osgir, você vai ter acesso a 4 manas e todos os outros efeitos, né, combinam muito bem aqui com o Anoint Protection, né, com a habilidade do nosso comandante. Em contrapartida, ele vale ressaltar que praticamente só o comandante eu acho que coloca tokens. Tem uma outra carta que coloca tokens, eu sei, de Topter e tudo mais, mas aqui não é o foco do deck, então talvez essa carta só se dê muito bem com o comandante, talvez não seja tão essencial assim, tá? A não ser que você tenha formas de rampar e queira castar toda hora o seu comandante. Mas é uma carta excelente, vale a pena mencionar essa sinergia entre eles aí, beleza? E aqui eu coloquei como um bônus um terreno. Eu geralmente gosto de trazer um terreno quando tem a ver aí. Nossa 11ª carta, né? Fechando aí o pacote. Tem mais algumas que eu vou falar já já. Mas aqui fechando o nosso pacote das adições, eu coloquei esse terreno aí. Tudo a ver com o deck. E tá um pouquinho caro hoje em dia, mas eu acho que tem tudo a ver com o deck. Além de ganhar vida aí, você tem basicamente um tutor, né? Então eu gosto muito de trazer terrenos para vocês aí como opção.
Esse infelizmente não veio no deck, eu não sei porquê. Eu acho que deveria ter vindo, mas fica aí de sugestão. Agora eu começo aqui com algumas cartinhas extras, né? Só para comentar. E aí a gente já abre com Mana Crypt, né? Uma carta que tá muito, muito cara, então só recomendo botar se você realmente tiver. Mas o efeito dela com Osgir é único e é brilhante, né? Você só virar Osgir e ter acesso a 4 manas que não vão sair tão cedo de campo é muito, muito bom, né? Em compensação, você pode tomar 6 por turno, mas eu acho que é um drawback pequeno aí, pelo potencial dessa carta, né? Eu coloquei aqui nas cartas extras também. Poderia estar nas cartas principais, mas eu coloquei aqui nas cartas extras devido ao seu valor, né? Então é uma carta realmente muito cara. Mais uma carta interessante aqui, custo zero, como eu disse, eu gosto desses efeitos de custo zero com Osgir. O Eldin Jar é interessante porque ele mesmo se sacrifica, então você consegue usar novamente com Osgir só virando, então eu acho interessante esse tipo de efeito, mas eu não usaria em qualquer meta, né? Depende muito do seu meta. Se você precisa regenerar seus artefatos, se você realmente está com medo, o Osgir já traz essa recursividade para o deck, então é um pouco contraditório você regenerar, sendo que você quer cartas no seu cemitério para você trazer com Osgir. Mas ainda assim é uma carta muito boa, praticamente anula os removals dos oponentes, né, os destroy do oponente. Fica aí de sugestão. Eu não sei se eu colocaria num deck se eu fizesse, mas eu acho uma carta bem interessante. Talvez valha a pena aí o teste e eu coloco aqui como sugestão. Mais uma carta muito legal, mas também carinha, e por isso que eu coloquei no bônus, né? Gamble, carta clássica aí, um tutor de qualquer carta no deck. E combina muito bem o drawback dele, que é com descartar, né? E se cair um artefato, praticamente tá na sua mão, porque você pode jogar com Osgir. Então, tudo a ver com o deck. E eu gosto bastante dessa carta nesse tipo de deck. Mais uma cartinha aqui interessante, nessa pegada de copiar habilidades, né? Os anéis de Lara e Luz aí fazem muito bem esse papel. Se você usar a habilidade do seu comandante, você pode pagar mais 2 e ter mais uma cópia. Na verdade tem uma cópia da habilidade, né? Então você vai colocar 4 fichas aí. Então acho que vale a pena. Às vezes você paga um artefato de custo 4, custo 5, custo 6. E pagando só mais 2 você vai conseguir mais 2 artefatos daquele. Então, muito interessante. Não sei se eu jogaria, depende muito da build que você quiser fazer, né? Não sei se eu usaria, na verdade, depende da build que você quer fazer. Mas com certeza um efeito bem interessante e vale a pena mencionar aqui. Mais uma carta interessante aqui. Agora, para colocar como companion mesmo, eu coloquei aqui, a ideia foi essa. Mostrar a vocês essa possibilidade, né? A Zirda como companion. O comandante tem habilidades ativadas e talvez seja difícil colocar todas as cartas com habilidades ativadas, mas se tiver, a Zirda é uma opção muito interessante. Mas caso você não queira usar como companion, ela também combina muito bem dentro das 99. Ela reduz 2 o custo, lembrando que não pode reduzir para menos de 1, né? Então você precisa pagar aí pelo menos uma coisa custo 3 para ela reduzir 2 e aí você paga 1. Então, muito legal. Ela vai ser melhor ainda com cartas mais caras, né? Que é justamente o que você quer, né? Então, quando tiver um artefato custo 5, por exemplo, seu cemitério, você com a Zirda em campo só precisa pagar custo 7 no cemitério, né? Acho que eu disse 5. Custo 7 no cemitério com a Zirda em campo, você só precisa... Custo 7 no cemitério com a Zirda em campo, você só precisa pagar 5. Agora foi. Então, eu acho muito legal. A outra habilidade dela é um efeito extra aí de não deixar bloquear, né? E até combina relativamente bem com o Osgir, porque o Osgir pode pumpar suas criaturas, né? Dá mais 2, mais 0 aí. Mais uma cartinha aqui que eu coloquei. Essa aqui também foi uma espécie de pacote para representar todos os equipamentos aí. As lendárias Boros aí tem essa pegada, né? De também combinar bem com equipamentos. E foi justamente aqui o Fire and Ice que eu coloquei para representar todos esses equipamentos aí.
Eu, se fosse fazer um deck do Osgir, provavelmente não focaria nessa temática de equipamentos, mas é uma temática que eu gosto bastante, acho bem interessante. Eu tenho uma Nahiri Mono White, né? Eu gosto muito dessa pegada de equipamentos e eu acho que tem muita gente que vai se interessar e por isso eu deixei aqui como sugestão também. Mais uma carta bem interessante, Lithoform Engine. Combina totalmente com o comandante, né? Faz diversas coisas, inclusive copiar a habilidade dele. Perceba que não adianta você copiar ele com o efeito do Osgir, porque ele é um artefato lendário. Mas fora isso, ela é muito boa. Mesmo que você faça apenas uma cópia com Osgir, eu acho que já vale a pena. Porque essa é uma carta absurda, faz tudo no comandante. E é isso aí. Aqui acabaram as minhas sugestões. Eu vou deixar o link aí na descrição, só para lembrar vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se eu passei por alguma sinergia que eu esqueci, né? Esqueci de comentar alguma carta por aqui. E é isso aí. Se inscreva no canal. Isso é muito importante para a gente crescer e eu poder trazer mais conteúdos como esse para vocês. Beleza? Então até a próxima. Valeu!